falar em nome dessa doutrina maravilhosa, essa doutrina que nos direciona, nos dirige, nos conduz. Então, eu inicialmente gostaria de convidar todos nós que pudéssemos estar com muita alegria nos corações, realmente muita alegria, mesmo que as nossas expressões não pareçam de tanta alegria, mas que a gente possa ter essa alegria no coração profunda, profunda alegria no coração, comemorando o dia de hoje, desse espírito de escola, desse espírito que deixou para nós todo esse material perene, esse material que é para toda a humanidade. Então a gente está com muita alegria no nosso coração, realmente, sabe, festejando. E que a espiritualidade também possa estar festejando esse dia, com certeza, desse codificador que a gente se sente no dever realmente de venerar, no sentido de agradecer. Venerar no sentido de agradecimento por tudo que ele nos deixou. Porque, se a gente analisar, a história ela é preenchida por personalidades de vultos. Todas essas personalidades, esses grandes espíritos missionários, todos eles sempre seguindo as hostes do Cristo. Todos eles. Então, tem um livro muito lindo que chama Ave Luz, onde tem toda a trajetória do Cristo trazida para nós, o dia a dia dele. Então, os apóstolos ali no seu dia a dia, conversando, discutindo, trabalhando, muitas das vezes brigando, mas ali sob aquela orientação daquele mestre maravilhoso que foi o Senhor Jesus. E eles que puderam ter essa oportunidade de estar junto a eles, aquele apostolado, tiveram muito material, receberam muito material. E eram espíritos trabalhadores, imperfeitos, pescadores, artesãos, eram homens do mundo. Não tinha nenhuma personalidade. O único que era considerado o último dos apóstolos, que foi Paulo, que tinha o maior conhecimento, mas ele não conviveu diretamente com Cristo, só teve a sua passagem às portas de Damasco, mas recebeu aquelas informações, dali por diante ele tomou um rumo na sua vida. Então ele tomou um rumo, ele seguiu adiante. E eu trouxe aqui até um trecho de uma mensagem do Momento Espírita que é muito interessante, que inclusive faz parte do livro Paulo Estevão, onde após a morte, a crucificação do Cristo, Simão Pedro, em Jerusalém, ele cria junto àqueles corações amigos, ele cria a Casa do Caminho. Então, quando a companheira estava falando dos avisos da obra assistencial, eu estava até pensando, vou comentar isso ou não vou? Quando ela comentou da instituição da nossa querida obra social, Antônio de Aquino, lá na Vila do Sol, se não me engano o nome, acho que é Vila do Sol, lá perto do aeroporto. Então eu lembrei, eu falei, não, tem que comentar, porque faz parte de toda essa história. Então, quando o Pedro ele monta junto com seus amigos, trabalhadores, atendendo as órfãos, viúvas, doentes, eles intitula como a Casa do Caminho. Então, diz o texto que Pedro, né, todas as manhãs, o apóstolo Pedro saía a pedir em nome do Cristo, batendo as portas de conhecidos e comerciantes. Pedia comida para os seus aliados, roupas, enfim, o que tivessem para lhe ceder. E eu lembrei quando ela passou a informação das doações, né? Então, ele, ao final da tarde, retornava com os braços carregados de donativos, cansado, extenuado. Na manhã seguinte, tudo se repetia. E não tinha a combizinha branca que a gente lá em Cabo Frio utilizava, né? Paulo de Tarso, e vem essa figura de Paulo, como a gente comenta. Paulo de Tarso, que há pouco tempo tinha abraçado já o cristianismo, após a visão magnífica da estrada de Damasco, visitando essa obra assistencial, que é tudo de material que podia doava, verificou que muito se fazia ali pelo corpo físico das criaturas. Olha que interessante. Dava pelo corpo, mais para o corpo físico, mas o espírito não era alimentado.
Pedro retornava tão cansado das suas jornadas que não conseguia se deter para lhes falar de Jesus. Ou seja, dava o socorro, dava o auxílio material, trabalhava com muita dignidade, mas faltava algo mais. E Paulo observa isso. Observa e ele diz: onde estava a mensagem? Perguntava Paulo, em nome da qual se erguera aquela casa. E aí também a gente faz um parênteses, aqui não está no texto, mas a gente lembra que em Paulo Estevão foi um médico chamado Lucas, que eles estavam trabalhando na Casa do Caminho, todos fazendo esse trabalho belíssimo, e eles começam uma discussão em torno do nome. E aí Lucas, ele fala, mas nós seguimos a quem? Por quê? A casa do caminho, o caminho tem várias vertentes. Então a gente pode seguir o caminho do bem, o caminho do mal, o caminho de um senador, um caminho de um imperador, a gente pode seguir um caminho de um outro que seja pobre ou de um rico. Aí ele pergunta: nós seguimos a quem? Seguimos ao Cristo, então nós somos designados cristãos. E Emmanuel nos diz que ali começou o início, ali teve o início dessa designação para toda a humanidade, dos cristãos. Então, onde um médico chamado Lucas. Então, Paulo, ele já ali aproximado junto deles, ele fala, em nome da qual se erguer aquela casa? Aqueles seres necessitavam do pão, das vestes, da cama limpa e dos medicamentos. Muito mais que isso, precisavam de alimento para suas almas. E esse se chamava Boa Nova, o Evangelho de Jesus. Então, a gente vê nesse texto, só para a gente ir dando esse início, aonde já nessa época, todo esse trabalho não só de dar o pão material, mas o alimento das almas. E vamos caminhando com a humanidade. Paulo ali se embrenhou nos trabalhos junto deles, foram erguendo as atividades, trabalho assistencial, orientando, evangelizando, curando os enfermos, dando possibilidade daquelas criaturas caminharem, porque ele mostra mais à frente que esses esclarecidos, os que dali partiam curados das suas mazelas físicas, retornavam ao mundo com novos valores nos seus corações, mais aptos para as lutas de cada dia. Coisa interessante, né? O trabalho que lá nos cristãos, desde o início, que entenderam a proposta do Cristo, que não era só quando ele fazia as curas, quando ele promovia as curas, quando ele ensinava os apóstolos a curar, não era só aquele objetivo. O objetivo não era aquele. O objetivo era promoção daqueles espíritos. E hoje, com a doutrina espírita, a gente sabe que nós precisamos ter um corpo habilitado para que a gente possa prosseguir na nossa caminhada, vencendo as nossas provas, as nossas dificuldades, né? Resolvendo os nossos problemas, se tiver no cabimento da lei, a gente vai indo, caminhando. Os espíritos nos mostram isso, né? Até dentro na casa espírita, os próprios espíritos ligados à medicina espiritual, Inácio Bittencourt, Dr. Erma, eles nos mostram a necessidade de termos a manutenção do corpo físico, para que a gente prossiga. E olha lá que eles, lá no início, na Casa do Caminho, já faziam isso. Então, eles vêm caminhando. E, junto disso, vêm os cristãos progredindo, crescendo com o seu entendimento. Passamos por vários períodos bem turbulentos. Os cristãos começaram a deturpar completamente o entendimento do Cristo. Desce à terra João, o apóstolo querido de Jesus, querido palavras minhas, né? E ele vem vestindo o corpo de Francisco, na cidade de Assis, onde o Cristo fala para ele: me ajude a me tirar da cruz, porque eles só estão me vendo pregado naquela cruz e ainda se massacrando em meu nome. Então vem Francisco com toda essa tarefa de auxílio à humanidade, também um espírito de luz, caminhando e crescendo, e a humanidade vai caminhando, e vai chegando a esse período aonde o codificador vem para nos auxiliar. E tem uma citação do próprio Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, onde ele nos mostra
ele tem o título Allan Kardec. Então, eu vou ler só um trechinho que é importante para nós. Então, Emmanuel fala: aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas, né? E ele segue adiante. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora. Então a gente vê que valor para esse espírito que a gente precisa devotar, que a gente precisa somar aos nossos entendimentos, não só de uma figura, de uma personalidade, mas desse espírito que já desde criança é interessado e comprometido com as dores alheias. Ele sempre foi preocupado desde criança, desde quando ele pequeno, já jovenzinho, estudava em Iverdã com o professor Pestalozzi, ele já se interessava na educação do próximo, na promoção do próximo, da melhora da humanidade. Então, é essa figura que Emmanuel diz para nós, que é um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. E a gente pode imaginar que entre eles, a gente pode fazer uma breve uma reflexão acerca de quem eram esses espíritos, essa comunhão de espíritos, como é que eles se reuniram, como que eles se reuniam junto ao Cristo, planejando toda essa tarefa de trazer à Terra o Consolador prometido, porque foi prometido pelo Cristo. E desce à Terra esse homem que, preocupadíssimo com a humanidade, deixou todo esse material vasto para todos nós, material maravilhoso, material que fala em nossos corações, e a gente, para não deixar de ser um pouquinho fiel ao tema do nosso estudo de hoje, e em comemoração a esse dia, que é exatamente no dia 3 de outubro de 1804, então a gente vai só fazer uma passagem bem que não tem datas, que a gente não se prende a isso, nem precisamos estar presos a isso, mas é muito interessante a gente ter esse entendimento e até relembrar que às vezes a gente já se automatiza no estudo, mas é muito interessante. Então vem Kardec com essa obra primorosa que é o Livro dos Espíritos, sua primeira edição, depois ele vem mais adiante com as 1019 questões, aonde traz para todos nós o princípio da doutrina espírita, onde é a base, aonde a gente precisa estar com essa base. Essa fundação do prédio a gente precisa ter, que é o Livro dos Espíritos, ali tira todas as nossos questionamentos da imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as relações com os homens, dos espíritos e as suas relações com os homens. Então, aonde que nós teríamos condições de estar debruçados sobre esses ensinamentos sem essa destreza, essa capacidade do codificador? Ele traz para todos nós as leis morais, a vida presente e a vida futura. Então, quantos de nós, ou desde criança, ou abraçando a doutrina espírita já de pouco tempo, quantos de nós não trazíamos essas dúvidas, essas incertezas ou essas descrenças acerca da imortalidade? Para onde que eu vou? O que acontece comigo depois que esse corpo morre? Será que isso é uma realidade? Será que isso realmente acontece? Então, a gente tem todo esse conteúdo no Livro dos Espíritos, que é essa base para todos nós. O futuro da humanidade, onde Kardec descortina para nós, tem toda a relação falando da infância, do retorno do espírito à vida corporal, dos sonhos e dos sonos e dos sonhos. Eu mesmo fui um que eu tinha, isso era uma dos questionamentos graves que eu trazia comigo, que a gente não conseguia entender acerca dos desdobramentos que a gente tem durante o desdobramento pelo sono, e a gente naquelas dúvidas, e até lembro que o nosso querido Dr. Herman respondeu para mim numa psicografia: leia o Livro dos Espíritos lá,
no Sono dos Sonhos, no capítulo que trata da emancipação da alma, que tu vai aprender, na palavras de doutor, vai aprender o que se passa com o teu espírito. Palavras dele, bem assim, firme. Então, olha que coisa que traz para todos nós, não só os conceitos a nível de conhecimento, mas esses conceitos morais. A gente saber que a gente não morre, quanta coisa modifica em nossa vida a gente sabendo que é um espírito imortal. Eu gosto sempre de comentar, aquele que põe a mão numa arma e pensa em tirar a vida de alguém, se ele tiver a certeza naquele momento que o espírito é imortal, que ele só vai matar aquele corpo, só vai fazer aquele corpo perder a sua vitalidade, mas aquele espírito vai continuar vivo, será que essa pessoa não vai parar e refletir? Então, quanto material, quanta informação a nível moral para todos nós, de suma importância. E tem o capítulo mais adiante, completando a própria obra, dando prosseguimento no entendimento, dependendo do caminho que a gente segue, vem o livro dos médiuns, onde é o guia dos médiuns e dos evocadores. Então, a gente já nesse caminhar, a gente vai entendendo que a mediunidade ela precisa ser estudada, que todos podem ser médios, todos os médios todos, mas a mediunidade se educa. Então a gente quando começa a estudar, a gente começa a entender, começa a praticar, começa a se educar mediunicamente, a gente já não vai sair à torta e à direita dando passividade a espíritos em qualquer lugar, ou achando que está perturbado, ou podendo ser internado em manicômios, que é o que muito aconteceu com a humanidade, e ainda muito acontece, infelizmente. Quantos médiums, quantos, doutor Bezerra de Menezes diz isso, quantos médiums são internados sem ter esse conhecimento? Então, o capítulo das obsessões, Kardec colocou para nós ali sistematizado, da obsessão simples, dessa interferência que todos nós recebemos dioturnamente, todos nós, pode ser o presidente da casa espírita, como pode ser aquele frequentador de primeira vez, todos nós recebemos essas interferências, Kardec recebeu, todos nós. Então ele explica para nós dessa obsessão simples, da fascinação, da subjugação. Ele explica que um espírito não ocupa dois espíritos não vão ocupar um corpo ao mesmo tempo. Então ele mostra para todos nós que aquele processo que está acontecendo é uma individualidade que está ali. Por que que aquilo pode estar acontecendo? Aonde a gente vai entendendo que esse obsessor não é mais aquele dos conceitos antigos, que é o diabo, que é algo terrível que veio nos perturbar. Não, às vezes é um companheiro do passado. Às vezes é um companheiro do passado, alguém que partilhou conosco, caminhou lado a lado. Eu gosto sempre de falar, às vezes a gente andou junto, lado a lado, um se comprometeu com o outro a cometer determinados atos e atitudes no passado, e hoje eu resolvi seguir um caminho e o outro ainda não aceitou, ou ele veio me cobrar o que eu não quis pagar a ele, eu deixei lá, como a gente fala, dei o calote nele, vamos pensar assim, né? Então, olha quanta explicação. Então, a gente já não se coloca mais naquela condição somente de vítima, a gente já sai desse patamar. Tudo isso baseado em quê? Nesses ensinos que Kardec deixa para nós. E vem as máximas e as morais do Cristo, que é esse consolo, que é esse lenitivo para os nossos corações, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vem em concordância, essas máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo. Então, traz para nós as máximas do Cristo, quanto conhecimento que deixou para nós aqui, com o Evangelho, que a gente ouvia as passagens, as parábolas, os ensinos do Cristo, e quantos até hoje interpretam de maneira equivocada, a seu bel prazer ou para o seu interesse pessoal. Então, Kardec vem desmistificar todos esses conceitos, trazendo para nós as máximas morais. Ele não vem trazer contenda acerca do que um escreveu, do que o outro vem falando. Ele vem dizer simplesmente que fora da caridade não há salvação. Isso é conceito moral puro.
Se é conceito moral, o Cristo foi somente o que o Cristo trouxe para nós. Vai, não peques mais, isso é conceito moral. Conceito moral. A tua fé que te curou. Alguém me tocou. Mas como, mestre? Todo mundo tocando no Senhor, mas saiu uma virtude de mim. Então vem Kardec trazer para nós todo esse ensinamento, todo esse conteúdo, para que a gente tenha uma vida de mais qualidade, para que a gente possa, como Paulo foi mostrar lá na Casa do Caminho, junto a Pedro e os outros apóstolos, como Paulo foi mostrar, mas a gente precisa passar, dar para eles o alimento da alma, porque os ensinos do Cristo estavam ali fresquinhos ainda ali, acabado de poucos anos, pouquinho tempo que o Cristo tinha deixado eles ali e seguido o seu caminho como Espírito. Então vem todas essas explicações, né, que o Evangelho traz para nós, suas aplicações nas diversas situações da vida. Então a gente, quando está com o coração completamente machucado, partido, sentido em pedaços, você vai lá pegar o capítulo 5 e ele vem te dizer lá as causas atuais das aflições, o Consolador prometido, e vem depois no capítulo 6 também. Então a gente vai ver se não foi nessa vida, ele explica, procurar e meditar, e se não foi na vida anterior. Então dá para nós um roteiro vivo, verdadeiro. A gente começa a sair das ilusões, a gente pode ver que o espírito não vai, normalmente o espírito não vive mais de ilusão, não vive mais achando que vai cair, descer sobre sua cabeça um milagre, algo de maravilhoso. É pé no chão para nós e a gente vai seguindo com a nossa caminhada. Aí vem, e é interessante que depois da gente caminhando em todo esse roteiro, ele vem deixar para nós também o céu e o inferno, que a justiça divina, segundo o Espiritismo, vem mostrar. Olha só, não é porque Deus é Pai, como Cristo falou, porque Ele é bom, misericordioso, mas Ele também é justo. Ele também é justo. Então, se a gente cometeu atos que não foram muito corretos, a gente precisa se resolver. A gente vai precisar se quitar com a lei mais na frente. Então, deixa para nós a responsabilidade dos atos cometidos. Não diz mais para a gente, vai lá no domingo e faz determinados é, rituais ou situações ou determinados preceitos que você vai estar perdoado daquilo que você fez. Então, isso para nós já não cabe mais. Por quê? Porque ele vem dar para nós os testemunhos, os relatos vivos lá dos espíritos sofredores, vem mostrar para a gente, eu fiz isso na Terra, realmente, hoje eu estou aqui nessa expiação, não consigo me afastar da atmosfera terrestre, como um espírito falou uma vez, eu tenho lucidez, mas não tenho paz. Como um outro falou, eu me vejo, parece que estou dentro de uma caixa fechada, preta, onde eu não enxergo nada à minha volta. Então, olha o que esses ensinos deixados pela espiritualidade, por essa pleiade de espíritos codificado por Kardec, olha o que material que traz para nós. Então, a gente precisa reverenciar um espírito como esse. Não tem como a gente não render homenagens a um espírito como esse. Porque foi um marco. E é um marco não só de entendimentos, de coisas duras, mas de alegria. Eu mesmo estava refletindo enquanto iniciou o estudo, eu até lembrei, eu nem falei no início, se não fosse por Kardec, eu não teria essa quase imensidade de amigos que eu tenho hoje. Eu não conheceria esse povo de Cabo Frio, esses amigos queridos que a gente tem lá naquelas instituições deles lá. Se não fosse por Kardec, hoje a gente estaria se reunindo em nome de quem? Se não fosse pela doutrina espírita deixada por Kardec e por esses espíritos. A gente estaria se reunindo em nome de quem? Em nome de uma equipe de alguma coisa, de um time de alguma coisa? Então, nós temos hoje objetivos, todos nós temos compromissos, temos deveres a cumprir. Então, a gente, quando assume um compromisso, a gente passa a ter um dever a cumprir.
Então, Kardec deixou tudo isso para nós com essa literatura, e aí a gente vem seguindo mais um pouquinho, tem a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, capítulo maravilhoso que eu amo de coração, capítulo 14, que trata do perispírito, dos fluidos, da natureza do perispírito, a natureza dos fluidos, fala sobre todo esse processo que a gente vai juntando com esse conteúdo e vai formando um corpo. A gente forma um corpo. Se a gente olhar, a codificação traz para nós a união de todos esses ensinos, forma um corpo, uma estrutura. Então, essa é a estrutura, é a base que nós temos, algo de espetacular nas nossas vidas. Então, há que se reverenciar e com muita alegria, né? E Emmanuel, mais um trechinho para a gente falar um pouco sobre outro tema. Emmanuel também, no Caminho da Luz, ele fala a tarefa do missionário. Olha só que coisa. A tarefa de Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Então, quando a gente vê que a gente, através dos ensinos de Kardec, a gente vai realmente ter um sentimento de religiosidade, mas com certeza de que sentimento é esse de religiosidade? Quando a gente fala assim, eu tenho fé, aí você pergunta, mas fé em quê? Eu tenho fé em Deus, eu sei que Deus é bom, soberanamente bom, justo, misericordioso. Eu tenho fé na espiritualidade, que eles sempre dizem que nos amparam constantemente, mas que eles também dizem que eles não vão tirar nenhuma prova que eu tenha que dar o sustento, eles vão dar o ombro amigo, eles vão dar o braço forte. Então, isso dá para a gente, essa estrutura. Então, Kardec, ele veio para ajudar a desmoronar todo esse edifício dessa crença antiga. Se eu não pagar, eu não recebo. Eu não recebo a indulgência, eu não recebo a misericórdia, se eu não pagar para rezar tal coisa, se eu não pagar para fazer aquilo. Porque ele mostra para todos nós que isso é, é aberto ao desde do mais poderoso na terra, materialmente falando, até o mais miserável. Todos têm acesso. Todos têm acesso. Eu estou lembrando aqui para fazer um paralelo que me veio muito nítido na cabeça, um caso que o Divaldo conta, que acho que foi em Joanesburgo, que ele foi uma viagem e eles ficaram num hotel de 5, 6 estrelas. Então tinha lá um garçom e eles não podiam, é, a, eles não se aproximavam e as pessoas, os hóspedes lá, os que estavam lá jantando, eles também não podiam fazer nenhuma demonstração de agradecimento, de nada, e ele estava ali, serviu, e aí ele, quando se aproximou do Divaldo, foi servir o Divaldo, ele disse que a Joana fala assim no ouvido dele, abraça o menino. Aí o Divaldo estancou os olhos e falou assim, não é possível que eu estou ouvindo isso. Ele já sabia, tinha sido orientado. Aí, de novo, abraça o jovem. Era um garçom negro, né? E ainda tem essa diferença imensa nesse fato. E aí ele falou, mas não é possível. Aí, de novo, ele falou assim, não, 3 vezes não tem jeito. E aí ele vai e abraça. E aí o rapaz fala para ele, não poderia ter feito isso, aqui não tem esse hábito. E ele ali, ele sela um vínculo de amizade e depois o Espírito Joana de Ângeles fala para ele assim, esse jovem está com um problema sério de saúde, que nós vamos socorrer, porque está no cabimento, nós vamos auxiliá-lo, mas esse é um instrumento e ele vai ser o nosso elo de ligação aqui nessas terras. E foi o que aconteceu. Então, olha só que coisa maravilhosa que a imortalidade da alma traz para nós, da gente saber a continuidade da vida, a gente saber, nós temos esse entendimento e essa misericórdia do Pai sobre todos nós. Então, aos olhos do mundo, quem é aquele homem ali? Ah, se está doente, deixa sucumbir. Olha que coisa maravilhosa para todos os nossos corações. Então,
ele veio colocar por terra todos esses preceitos, esses preconceitos, todas essas questões de casta. Se a gente olhar a doutrina espírita, não tem casta, não tem santo sudário, a casa espírita não tem lugar escondido onde alguém não possa entrar. É lógico que eu não vou entrar num horário que os trabalhadores estão fazendo um socorro espiritual ou um atendimento de passe de auxílio à cura, que seja, que é um momento de trabalho, a espiritualidade está se dedicando. Mas não tem nenhum cômodo da instituição que é vetado a outras pessoas que não possam entrar. Não existe isso na doutrina espírita. Então, isso é resultado de quê? De todo esse esforço hercúleo, vamos dizer assim, desse codificador, onde uma companheira hoje à tarde até lembrou que ela estava vendo na biografia dele que ele, no final da vida dele de encarnado, ele já estava dormindo 1 hora por dia somente. De tanta tarefa que ele tinha e tanta pressa que ele tinha dentro do íntimo dele de prosseguir, né? Tanto que a gente vê que lá em Obras Póstumas, aonde ele pergunta ao Espírito de Verdade se socorreria ele também na vida material, e aí o Espírito de Verdade fala, há necessidade de socorrer também na vida material, que é importante. Não te socorrer nessas situações seria não te amar. Olha só o amparo, olha o sustento ali, né? O reforço que esse espírito recebeu de toda essa pleia de espíritos, né? Então, eu peguei aqui também uma lição, tá na lição 1 de Baltazar, Kardec, enviado divino. Deixa eu ver aqui qual é o volume, volume 3, tá? Kardec, enviado divino. Então, Baltazar diz para nós aqui acerca do nosso codificador. Ele fala: Deus que jamais deixa o homem terreno sem amparo, sem sustento, chegando mesmo a enviar para esta mesma humanidade encarnada benfeitores capazes de ajudar ao progresso daqueles que estão sob necessidade de lutas reencarnatórias. A bondade de Deus é assim, nunca esmorece, né? Ele deixa e traz para nós esse codificador. Em meio ao fracasso de tantos homens, até mesmo na condição de espíritos entregues ao mais desvairado materialismo, Jesus soube enviar à Terra alguém que, sobrepondo-se a todas essas forças, pôde captar o ensino do mais além de forma equilibrada e correta, plantando no coração do homem e no cérebro daqueles que descriam de Deus a ideia da imortalidade da alma. Então é esse homem, esse espírito encarnado é Allan Kardec. É esse valoroso trabalhador do Cristo que, além de ser um valoroso trabalhador, é um espírito já de muitas e muitas épocas atrás comprometido com as dores humanas. Porque a história de Kardec não inicia aqui nesse momento, não cabe a nós aqui buscar isso tudo, mas a gente sabe que é um espírito que já vem caminhando há milênios comprometido com as dores humanas e ligados a um Deus único já também, né? Então ele diz para nós. Aí a gente está lembrando aqui que Deus envia à Terra esses trabalhadores, mas também, não como Kardec, mas também trabalhadores, vamos dizer assim, como que na vida de militar fala, tem um de primeiro escalão, tem um de segundo escalão, tem um de terceiro. Então, Kardec vem, mas junto dele vem toda uma pleiade de espíritos trabalhadores, e aqueles numa escala não tão grandiosa como a dele, mas que vem construindo e que vem espalhando também, através da doutrina espírita, essa capacidade, né, de auxiliar ao próximo, ver a necessidade do outro. Aí a gente está lembrando aqui, que a gente estava conversando, que a nossa casa de Cabo Frio está completando no dia 15 de outubro 19 anos. Então já são 19 anos servindo ao próximo, 19 anos dando pão material na obra social e 19 anos também já dando o pão da alma nas suas palestras, nos seus estudos, na sua divulgação. Então, é algo que a gente precisa. Olha a Casa do Caminho lá no início.
Olha a casa do caminhão, onde a gente primeiro ficou preocupado em dar o alimento, porque o estômago está vazio, porque o corpo está sem roupa, mas a gente também foi ver essa parte do alimento da alma. Então a gente vê até o nosso companheiro Juan, ele tem na própria página do Céu de Cabo Frio, ele traz para nós a história de uma maneira um pouco mais sintetizada, que não caberia, que tem muita coisa. Então ele conta do apoio que ele teve do nosso querido altivo, da Cidinha, e daqueles trabalhadores da primeira hora do Céu de Bento Ribeiro. Então esses trabalhadores foram migrando, né? Migrando para Cabo Frio, morando em Cabo Frio, e ele foi auxiliando, e eles foram ali caminhando, pegando orientações, né? E a gente vê que trabalho interessante do plano espiritual, que trabalho interessante de Baltazar, de Dr. Erma, de Antônio de Aquino, como que eles atuam dessa maneira, onde eles põem a mão, e se você entender por que ele botou a mão, o trabalho ali vai andar. Então é muito interessante. Então eles chegaram, pediram, o altivo foi orientando, eles pediram auxílio. Poxa, a gente está morando aqui agora, não vai dar para ir para o céu sempre mais. Ele vai fazendo seus estudos aí. Começaram a fazer um estudo na casa de um, na casa de outro. Depois eles começaram a estudar o Evangelho, a estudar o Livro dos Espíritos, e dali mais à frente eles alugaram aquela primeira instituição que eu estava vendo, que foi uma igreja, né? Tinha sido uma igreja. Então a gente vê, né, o apoio, e isso com o apoio e as vibrações do plano espiritual e o apoio material desses trabalhadores encarnados. Então, aí eu estava lembrando desse local, era tão pequenininho lá, era muito interessante, era tão pequenininho, que acho que quando o Juan chegava para poder a espiritualidade dar uma mensagem, acho que alguém tinha que levantar. Se eu não me engano, acho que era mais ou menos assim, que era muito pequeno, era muito pequenininho. E era o Juan correndo para lá, e era trabalhador indo para cá, aquele pessoal da primeira hora lá, era muito divertido, era muita alegria. Meu Deus do céu, que local maravilhoso. E eles foram. E aí foi até mencionado. Por quê? Porque era um local pequeno em tamanho e pequenas em vibrações equilibradas também. Acerca da doutrina, e o Dr. Erma, ele informa que eles iam ali, tá, dar essa estrutura espiritual, aonde eu queria chegar, formar as paredes espirituais da instituição. Quem forma as paredes espirituais de uma instituição? São os trabalhadores, são os frequentadores assíduos, os voluntários dedicados, que se sentem comprometidos com a tarefa, e eles foram formando, não foi por acaso. Eu não acredito no acaso, me desculpe, mas o acaso não foi. Foram trabalhadores que eles já sabiam que eles estavam comprometidos com a tarefa, e que eles mais à frente, atingindo determinada maturidade, eles iam prosseguir para outras terras. Eu vejo isso com muita naturalidade. Eu vejo esse aspecto, essa faceta dos trabalhos com muita naturalidade, sabe? Às vezes, para alguns pode parecer algo assim muito, mas com muita naturalidade, esse ir e vir do espírito encarnado. Ele às vezes ele vai para outro local, ele trabalha, eu levei o Elano e montou a instituição maravilhosa também, e a casa foi crescendo. Aí a gente vai acompanhando essa ida com eles. Eu estou lembrando também, me veio aqui, das vibrações que a gente fazia lá no outro terreno já, que já era o penúltimo, que não é esse que a casa está. Então a gente saía dali, eu lembro quantas vezes a gente saía daqui do Rio, ia lá ou para fazer um estudo, eu também ia para lá para estudar, sempre gostei, nunca fui só para fazer estudo, sempre fui também para estar sob as vibrações daquela casa maravilhosa, com esses espíritos bondosos, tendo a minha aqui também, mas a gente se sente ligado pelo sentimento. Então, quantas vezes a gente ia, acabava os estudos, depois a gente ia lá para o fundo do terreno, sentava lá nas cadeirinhas, fazia nosso estudo do Evangelho, as vibrações, não tinha nada, era só o terreno. Era só o terreno. Então, a gente fazia esse trabalho maravilhoso. Depois a gente comia aquela pizza, que eu nunca vi uma pizza
mas nenhum local tem uma pizza tão fluidificada quanto aquela que a gente comia, né, uma delícia, e se confraternizava, e às vezes dava meia-noite a gente batendo papo, conversando, falando sobre essas atividades da casa, sobre a espiritualidade. Isso é resultado de quem? Isso é resultado de Kardec. Foi o que eu disse no começo. Se eu não estivesse falando de Kardec, eu ia estar falando de quem hoje? Se eu não estivesse falando da doutrina espírita, eu ia estar falando sobre que assunto, sobre que tema. Eu estaria até altas horas da noite, eu estaria agora às 19 horas falando sobre qual tema. Então, isso é muito importante em nossas vidas. Quantas consolações, quantas vezes a gente dentro do salão da instituição lá, aí no céu em Cabo Frio, quantas vezes a gente, observando as informações, a gente ia para fazer o encontro de medicina espiritual, ficava lá na pensão da Dona Gentileza, a mãe da Zara, ali do lado na Praia do Foguete. Que alegria a gente de manhã cedo, na véspera, a gente ia já na véspera, a gente às vezes ia lá, lavava a escola, limpava a escola. Uma vez a gente limpando uma escola complexa, aí o Juan falou para nós que o doutor Erma tinha informado a ele que era necessário esse serviço que a gente fazia, porque junto a essa limpeza material, eles estavam fazendo a limpeza psíquica do local e colocando barracas para recolher aqueles espíritos que viriam a perturbar o trabalho do dia seguinte. Aí eu lembrei da perturbação. Quantas vezes eu via Juan correndo para lá e para cá com aqueles microfones, caixa de som que não funcionava, e a perturbação, está tudo funcionando perfeito. Quando iniciava o estudo, a gente lá naquelas ambiências não funcionava, microfone parava, caixa de som não ligava. Aí a gente até lembrou, estava fazendo essa reflexão, estava lembrando em Caibá Schutter, falando naquele livro Caibá Responde, da Editora do Céu, onde ele fala que os espíritos se reúnem. Ele tem um momento que ele diz: espíritos se reúnem, colocam juntos as mãos sobre microfones, sobre aparelhos eletrônicos, para magnetizar aquele equipamento, para impedir a divulgação. Olha que coisa interessante. Como que a doutrina espírita dá essa riqueza de detalhes para a gente através desses espíritos valorosos? Isso é uma riqueza, isso é uma preciosidade. Tudo partindo de quem? Do codificador. Porque o Jesus deixou para nós toda a essência, deixou para nós toda a essência, tudo que está em Kardec, tudo que nós estudamos hoje, se a gente olhar, está em Jesus. Tudo. Quando a gente vai buscar com tranquilidade, quando a gente vai buscar com seriedade, a gente vai ver que está tudo em Jesus. Aí a gente volta vendo na mensagem do Espírito Vitor, né, que ele diz para nós aqui, ó, o que durante séculos foi considerado mistérios, acessíveis apenas para poucos, soube Kardec popularizar de maneira magistral. Popularizar. Popularizar é tornar público de maneira magistral, tornando claros. Tornar claros claro é trazer para a luz, não é deixar escondido para alguns só. Tornar claros os conceitos de magnetismo, reencarnação, mediunidade, vida após a morte, pluralidade dos mundos habitados. Olha que riqueza. Por quê? Porque quando ele traz para nós toda essa riqueza de conhecimento, que ele traz à luz todos esses conceitos, a gente bota por terra o maravilhoso e o sobrenatural. A gente coloca por terra esse conceito de magnetismo. Aí a gente vai buscar em Mesmer, a gente vai buscar em Micaelos, a gente vai buscar em Hector D'Urville, a gente tem lá os ensinamentos trazidos por todos eles, conceitos de pesquisadores, cientistas da época, onde Kardec traz para nós, né, a razão que determinados conceitos deles eram conceitos de estudiosos, mas se a gente olhar à luz da razão, à luz da lógica e do bom senso, aquilo que ele fez foi um ensinamento, mas, mas não fecha com a realidade nossa de espíritos imortais e traz para nós a reencarnação, a mediunidade, como a gente trouxe para nós. Então, o Espírito Vivo traz para nós, nos mostra essa riqueza de Allan Kardec fez com que os homens
que tomaram contato com a doutrina espírita diminuíssem o tempo de aprendizado e aquilo que levaria séculos para ser aprendido, soube Kardec sintetizar em 5 livros principais. 5 livros principais, né? Porque a gente tem a Revista Espírita, que é um conteúdo fabuloso, a gente vai ver. Eu acho muito interessante, no próprio Livro dos Espíritos, a gente buscar ali nas questões, tem um momento que tem um pensamento de Kardec junto ali, a grandeza dele. Tem momento que você olha, você pensa assim, caramba, Kardec está ali discutindo de igual para igual com aqueles espíritos que estão ditando, porque é lógico isso, é muito prático. Realmente, um espírito de escola que veio ao mundo, desceu, então como que eles tivessem, olha, desce você, tá? Foi escolhido, aquele mais bem preparado para lidar com todas essas necessidades. Então, é onde a gente vai ver esse espírito, né? Então, aí, buscando também em Baltazar, ele diz para nós aqui na lição, deixa eu ter aqui agora, foi a lição 3, Kardec, renovador de ideias e sentimentos. E diz Baltazar para nós: somente um homem com conhecimento, com estrutura emocional e com profunda fé em Deus seria capaz de perceber uma ideia de renovação no campo da espiritualidade, das religiões de um modo geral, do próprio homem, que tanto necessita de transformar-se no dia a dia. Somente um espírito preparado, como Kardec, teve condições de receber todas essas informações, e é interessante que a gente tinha feito uma anotação que ele é aquele que não só, né, não só ele deixou esses ensinamentos, como ele se utilizou desses ensinamentos como encarnado. Ele se utilizou também dos próprios ensinos deixados pelos espíritos e por ele, ele também se utilizou consolando, instruindo e solidificando para toda a humanidade as bases dessa doutrina, né? Kardec colocou todos os ensinos de Jesus nos livros. Primeira vez que um homem faz isso. Todos os ensinos de Jesus, ensinos morais, as leis morais, todos os ensinos deixados pelo Mestre, Kardec colocou nos livros. Então a gente pega a codificação, está lá todos os ensinos do Mestre, né? A gente veio aprender a amar a Deus e a Jesus em verdade com esses conhecimentos de Kardec. Por quê? Porque quando a gente está socorrendo um irmão desencarnado, que ele está lá nas raias da loucura, do ódio, da incompreensão, e você consegue ir fazendo ele entender essa justiça de Deus que não é punitiva, que é uma justiça, que é um Deus bom, mas a gente passa por um processo de educação e se reeducando você consegue ter um novo rumo na tua vida. Isso é fabuloso para o espírito, porque aquele espírito estava achando que ainda eram as leis, eram as penas eternas. Quantos que se aproximam e dizem: eu não tenho mais jeito, para nada mais serve, e leva lá, como está no capítulo do Livro dos Espíritos, o suicídio e a loucura, né, onde os espíritos falam. Por quê? Porque o espírito ele se vê como não tendo mais solução para nada. Todas as portas se fecharam. Quantos passam para o mundo espiritual que passaram enquanto em vida, ouvindo que ali tudo vai se acabar? Quantos vão para o plano espiritual, vão ainda para o plano espiritual, e chega do outro lado cobrando aquilo que ele pagou, que disseram que ia ter? Então, olha quanta informação importante para as nossas vidas, baseado nos ensinos de Kardec. E volto a repetir, a maravilha que a gente vê nas instituições, como a Casa de Leon Denis, você vê as obras assistenciais dando o pão material, mas dando o pão espiritual, as reuniões públicas, os estudos, os cursos diversos. Para que servem os cursos? Para que servem as reuniões? Para fazer o espírito crescer, para fazer o espírito caminhar, para a gente aprender a escolher as coisas melhores na vida.
Então, a gente fica feliz quando a gente lembra de ver essas instituições caminhando, e a gente fica muito triste, a gente tem a oportunidade de viajar e percorrer bastante casas espíritas pelo Brasil afora, e a gente observa quantas casas estão ainda presas somente aos fenômenos, achando que aquele é o mais importante da reunião, aonde a gente vê que numa casa espírita solidificada, construída com bases sólidas, os trabalhos de socorro espiritual, a gente ditos de desobsessão, é o que finaliza contemplando a estruturação de uma casa, é a finalização de uma casa onde ela está estruturada, as paredes espirituais estão estruturadas, sólidas. Então, meus irmãos, graças a Kardec, rendemos graças a Kardec, a esse espírito valoroso, que não deixou para nós um material, ele forneceu algo de que ele também faz parte, porque ele não escreveu e não foi embora. Que Jesus nos abençoe e que possamos, com muita alegria, lembrar do dia de hoje, salve Allan Kardec, codificador maravilhoso que nos deixou a doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e proteja a todos nos estudos e os trabalhos espirituais da noite de hoje. Relembrar Allan Kardec, em homenageá-lo, é sentirmos em nós, caros irmãos, as propostas de demonstração dos seus feitos em torno da exemplificação do homem correto, da razão personificada em suas ideias e do trabalho de codificação de uma doutrina chamada dos Espíritos. Para isso, caros irmãos, devemos sentir em nós, ao homenagearmos Allan Kardec, sentirmos em nós, espíritas, como estamos tendo o aproveitamento das informações contidas em O Livro dos Espíritos. Como estamos desenvolvendo em cada um de nós os conceitos da imortalidade da alma e ainda as propostas de transformação íntima do espírito imortal que somos todos nós. Homenagear Allan Kardec é perceber o valor da reencarnação e compreender as provas escolhidas por cada um de nós. Antes de reencarnar, todos nós escolhemos o gênero de provas necessárias a passarmos, porque, como espíritos imortais, queremos a felicidade, a paz de consciência e essas alegrias espirituais somente, caros irmãos, com o devotamento na dedicação da transformação íntima em nova encarnação. Provas, certezas para o espírita de que está avançando. Homenagear Allan Kardec é identificar-se, caros irmãos, com a realidade dos espíritos protetores que sustentam, que amparam, que coordenam, que dirigem as nações, as cidades, as coletividades, os lares e cada indivíduo. Perceber, como Allan Kardec, a interação com os espíritos que se afinizam com as ideias humanas e que ainda inseguros
se aproveitam das mentes humanas para viverem as paixões, entender com Allan Kardec a proposta da sensibilidade, da mediunidade, como o mecanismo de amor para socorrer aos que sofrem nos dois planos da vida, sentindo os bons espíritos encaminhando a todos na encarnação na proposta da caridade e do bem, como também, caros irmãos, na mediunidade, sentindo aos espíritos sofredores que ainda em suas lutas íntimas necessitam da relação com os encarnados, recebendo dos médiuns o amparo, o apoio, a prece, o envolvimento de progresso para os dois no serviço da caridade espiritual. Ah, caros irmãos, homenagear Allan Kardec é perceber as verdades espirituais que o Cristo nos mostrou através das mãos. Quando, estendendo as mãos, o Cristo disse: vós podereis fazer o que eu faço e muito mais. São os passos, as tarefas de uma casa espírita, os trabalhos da desobsessão, as atividades da irradiação, as tarefas imensas de amizade, no sentido do socorrer uns aos outros. Estender as mãos, caros irmãos, amparando, abraçando, sustentando uns aos outros. Homenagear Allan Kardec é viver o significado do Cristo em nossas vidas com o entendimento da realidade da vida espiritual. Caros irmãos, sintamos o que o mundo passa, sintamos o que a doutrina espírita pode estender para o mundo, o conhecimento dessas dores e um instante de cura para o nosso mundo. Cura no sentido de cada um conhecer a si mesmo. Cura no sentido de todos se ampararem e se ajudarem. Cura no sentido de todos compreenderem que são espíritos em evolução. Cura no sentido da paz e das esperanças espirituais, progredindo sempre. Tal é a lei. E assim, veremos um mundo em transformação. Homenagear Allan Kardec é sentir o amor de Jesus, entregando à humanidade os conceitos puros da verdade de Deus na consolação aos sofridos. Caminhemos, irmãos, marchemos para frente, unamos nossos esforços e o Senhor da vida nos amparará hoje e sempre. Allan Kardec, te homenageamos no servir sempre com Jesus. O abraço do vosso irmão altivo aos vossos corações, amparados por Baltazar. Muita paz, caros irmãos. Muita paz.